Continuando com os ensinamentos do Alter Rebbe Rab Shneur Zalman, nós estávamos vendo como ele nos explicou a vantagem da luz que vem a partir da escuridão, quando a própria escuridão é convertida e transformada em luz. Isso traz uma luminosidade, um brilho espiritual maior e mais intenso, e isso explica e justifica toda a razão da descida da alma, saindo do plano espiritual elevadíssimo onde ela se encontrava antes de se incorporar. E como nós vimos, qual o motivo da descida da alma a esse mundo terrestre material? Justamente para lidar com a matéria, visando transformá-la e elevá-la para o plano espiritual. Isso acaba causando uma elevação enorme para a própria alma também, uma elevação que a conduz a um nível superior àquele que ela se encontrava na origem, por mais elevado que fosse. Agora o Alter Rebbe, ele se aprofunda um pouco mais nesse assunto e vai nos explicar de uma forma mais detalhada isso que nós vimos, Shedavka al-yedei choshech shel hanefesh haba'amit, que justamente quando a alma divina desce a esse mundo, se incorpora, e aqui no corpo, não só que ela está revestida num corpo físico, mas ela também convive com a alma animal, com todas as suas características. Então nós vamos ver agora algo interessante e profundo, Ma'alat Shoresh HaNefesh HaBa'amit al Shoresh HaNefesh Elokit. Nós vamos identificar misticamente a origem da alma animal, comparando com a origem da alma divina. A alma divina, como nós vimos, ela é essencialmente espiritual, divina, ela está num nível espiritual elevadíssimo na sua fonte e origem, aquilo que é chamado do paraíso celestial, espiritual. Lá ela está usufruindo dos ensinamentos da Torá, dos reflexos da Shekhinah, da presença divina. E aqui ele vai nos analisar e trazer também, de forma comparativa, a raiz e origem da alma animal. E o que nós vamos concluir no final dessa exposição, que nós vamos descobrir, de acordo com os ensinamentos místicos da Kabbalah, etc., que, por incrível que pareça, a origem espiritual da alma animal é mais elevada, é superior à da própria alma divina. Isso vai nos esclarecer uma série de coisas na nossa vida, na nossa existência, conforme nós vamos ver a seguir. Então, isso também vai elucidar esse ponto, por que é tão importante lidar com essa escuridão espiritual presente aqui no plano terrestre, no mundo corpóreo, no corpo físico, na alma animal. Por que é tão importante lidar com isso, procurando reverter, converter, transformar toda esse materialismo, todo esse aspecto físico, conduzindo, transformá-lo para o plano espiritual. Então, nós vamos ver, Shedavka al-yedei choshech shel hanefesh haba'amit, justamente lidando com essa escuridão, entre aspas, espiritual da alma animal, que isso está associado também ao assunto inicial dessa exposição, que se refere às ocupações e preocupações de ordem material, de ordem física, de ordem terrestre, as chamadas águas intensas que inundam nossa mente e nosso coração, com preocupações sobre o sustento, sobre os negócios, etc. Mas nós vimos que, não obstante essas preocupações, e na realidade, justamente, não só depois, mas em função dessas ocupações e preocupações, não só que isso não apaga o amor da alma divina para Deus, pelo contrário, isso reforça e intensifica mais ainda esse amor. E através disso nós chegamos àquele amor que é descrito
como a terceira categoria mais elevada no Shema Israel, amar a Deus não só com todo o coração e não apenas com toda a alma, mas com todas as suas forças e com todo o teu meod, com muito de si, dando tudo de si e mais ainda, e muito mais, ou seja, superando os próprios limites. Isso se refere a um amor ilimitado, e esse amor ilimitado só é obtido, ou só pode ser obtido aqui nesse plano terrestre. E só introduzindo e lembrando também aquilo que nós explicamos, de acordo com o que nós vimos nas explicações do Alter Rebbe, porque realmente existe essa vantagem, essa superioridade na luz que vem a partir da escuridão. Então, aquilo que nós vimos nas sessões anteriores, nós vimos que quando a pessoa se encontra, se conscientiza da sua situação, nesse mundo terrestre, nesse plano físico, nesse campo material, e a pessoa percebe o quanto ela está no estado de trevas, escuridão espiritual. Então nós vimos que isso acaba criando na sua alma uma ânsia, uma vontade intensa, a alma fica ávida e desejosa de se reaproximar a Deus e se reconectar com Ele, e daí a alma não se satisfaz apenas com os reflexos, ela busca a própria essência divina. Ou seja, isso que nós vimos anteriormente, que no momento que a alma está aqui, sentindo a alma divina, espiritual, sentindo-se aqui nesse mundo físico, material, enclausurada, presa, fora do seu habitat, um lugar hostil à espiritualidade, não é? Então, o que a alma deseja é se libertar disso, sair dessa situação, e isso desperta nela essa ânsia muito intensa que nós descrevemos. Por isso, quando já se desperta essa sede, essa vontade, esse desejo de conectar-se com a divindade, então esse desejo ele vem de uma forma intensa e ilimitada, a tal ponto que daí a pessoa não se contenta e não se satisfaz apenas com a espiritualidade que a sua alma possui e absorve na origem, que são os reflexos da Shekhinah. Ele agora deseja nada menos que a própria essência divina. E nós vimos que isso na realidade também caracteriza o serviço espiritual da Teshuvah, do arrependimento, do retorno a Deus, e por isso se fala que os Balei Teshuvah, os penitentes, eles atingem um grau, um nível espiritual mais elevado que o dos próprios tzadikim gurim, dos justos completos, porque os justos completos, impecáveis, que não falharam, etc., que nunca estiveram distantes e afastados, eles não têm essa sede, esse desejo tão intenso como tem o Baal Teshuvah, que ele quer recuperar o tempo perdido, ele quer pagar o prejuízo, ele quer se conectar. Ele faz isso com uma ânsia, uma vontade super intensa. Mas, baseado nisso, porém, se a gente se contentar com essa explicação básica que o Alter Rebbe nos deu até agora, a gente vai concluir que essa vantagem da luz, ela não vem da própria escuridão. Ela vem em função da escuridão, ou seja, já que a pessoa estava numa situação obscura em termos espirituais, e ela deseja tanto sair dessa escuridão. Então aqui não é que a luz veio da escuridão, essa luz que aqui é caracterizada pelo desejo, pelo ímpeto, pela paixão, pela vontade de se conectar a Deus, veio do fato que a pessoa quer sair da escuridão e não da própria escuridão em si. Ou seja, a escuridão é uma causa remota que acaba levando a pessoa a cultivar essa paixão intensa pela divindade e esse desejo forte de se conectar a Deus. Porém, da expressão bíblica que nos fala de Taron Haor Min HaChoshech, que a vantagem e superioridade da luz, ela consiste naquilo que vem da escuridão, ou seja, que ela deriva da própria escuridão e não da saída ou do escape da escuridão.
Então, interpretando o versículo como no sentido literal, com aquilo que ele nos transmite, a gente conclui que Tarot Naor, que a vantagem, superioridade dessa luz, ela vem não apenas porque a pessoa conseguiu ou quer conseguir escapar, fugir da escuridão, sair da escuridão, mas mais do que isso, se fala que essa vantagem da luz é proveniente do que? É derivada da escuridão em si. E o Alter Rebbe vai nos explicar esse fato, como e por que a luz superior divina é obtida não só depois e não só em função da saída da escuridão, mas da própria escuridão. Então, isso que ele vai nos elaborar em relação ao nosso assunto. Aqui, quem simboliza a luz, quem é a portadora de luz é a alma divina, em contraste com a alma animal, que ela tem dentro de si também o Yetzer Hara, a inclinação negativa, que elas personificam e representam a escuridão. Então, aplicando essa regra ou esses ensinamentos que nós vimos agora, esse conflito e até convívio forçado entre essas duas almas aqui no mundo terrestre, לא זו בלבד שהנפש אלוקית מתעוררת באהבה עצומה וצמאון עצום להידבק להשם מפני רצונה לצאת מן החושך של הנפש הבעמית. Como nós falamos, no momento que a gente assume que o significado literal do versículo nos transmite a ideia de que a grandeza e a vantagem da luz, o brilho maior da luz, é proveniente do que é derivado da própria escuridão. Vem não só de ter saído, de querer sair da escuridão, se livrar, se libertar da escuridão, mas mais do que isso, a luz especial, ela é derivada da própria escuridão em si. Ou seja, em outras palavras, de onde e como a alma divina irá encontrar um brilho espiritual mais elevado, como ela vai chegar a um patamar espiritual mais alto. She'anefesh, ele nos diz, ela yeterá mizu, she'me'anefesh abahamit atzma, isso ela irá obter não só se livrando, se libertando, subjugando a alma animal, não, ela irá obter isso da própria alma animal, convertendo e transformando a alma animal, desse convívio com a alma animal e se associando a ela e conseguindo reverter a sua tendência inicial, que é apenas para os assuntos terrestres, etc., quando a alma divina conseguir transformar a alma animal, então da própria alma animal, desse próprio fato, a alma divina não só ela sai beneficiada, mas ela consegue atingir uma luz espiritual que até então para ela era inalcançável. Por quê? Porque ela consegue transformar a própria escuridão da alma animal em luz. Daí quem sai lucrando com isso é a alma divina, que ela recebe um acréscimo de luminosidade e de brilho divino. Como isso é possível? Isso que o Alter Rebbe vai nos explicar em seguida. כי ידוע כל הנפשות והכוחות שקיימים בכל הברואים שבעולם, שורשם בעולמות עליונים, שמשם יורדים למטה לעולם הזה. É sabido, conforme explicado, isso já consta no Midrash, nas palavras dos nossos sábios, no Talmud, mas isso é elaborado mais nos livros místicos, nos livros de Kabbalah, que todos os seres e criaturas no mundo tem a sua fonte, a sua origem nos mundos superiores, a tal ponto que se fala, um dito dos nossos sábios que diz que até um fiapo de grama aqui embaixo, um pedacinho de grama, ele tem também, por assim chamar, o seu mazal acima, o seu signo, a sua origem superior, que faz ele crescer aqui nesse mundo. Então toda criatura, não só a criatura humana, mas todo ser e criatura tem a sua origem, todo ser e criatura aqui embaixo, no mundo terrestre, no mundo físico, no campo material, tem a sua origem de onde ela deriva no plano espiritual. E isso que ele vai nos explicar em seguida, que na fonte e origem da alma animal, no plano superior, o Gavoa Yoter Mishoresh HaNefesh Elokit. A fonte e raiz espiritual da alma animal é mais elevada, é superior à própria fonte da alma divina. Então, na fonte, na origem inicial, de onde é derivada cada uma das almas,
A alma animal, na sua fonte, é mais elevada que a alma divina, e nós vamos ver o que acontece nesse processo de descenso das almas aqui para o mundo terrestre, porque cada uma fica do jeito que fica, mas na origem a alma animal é mais elevada.